Bem-vindos a mais um Cinef Brain, número 14. Hoje a gente assistiu Culpa, ou esse nome esquisito aí pra caramba, Dance Kill Daiji. Nem sei se é assim que fala. Já estou aqui com o Brunão. E Brunão, fala pra gente aí só, antes da gente começar, o que se passa nesse filme Culpa? O filme Culpa mostra pra gente o policial Asger, né? Que ele tá tipo no call center da polícia, né? Entendendo aí as ligações do dia a dia, até que ele recebe uma ligação de uma mulher que aparentemente foi sequestrada, né? E aí ele vai tentar, de todas as formas que ele pode ali, ajudar essa mulher. Bom, como a gente sempre começa dizendo qual foi a experiência para cada um de nós, né? Bom, para mim foi um bom filme, né? Tava com certo preconceito ali, filme que não é americano, a gente já fica meio assim, mas eu não sei, é alemão? Dinamarquês? Tá, enfim. Mas mesmo assim, foi um bom filme. Eu consegui extrair bastante coisa do que a gente viu aí hoje. E pra você, Brunão, como é que foi a experiência aí com Culpa? Experiência com culpa, hein? Você foi sem culpa. Foi muito bom, né? E ele cria uma atmosfera legal, né? Ele faz você pensar coisas que não são, né? Isso é bem legal também. Uhum. E apesar de passar todo o filme num ambiente só, você vê que ele não é chato, né? Porque ele te prende. Então, eu consegui me colocar, né, no lugar do Asger ali. Então, quando o filme te faz se colocar no lugar já do personagem, já é muito bom, né? Sim. Bom, teve várias coisas aí que eu consegui pontuar enquanto assisti o filme, né? Umas com relação ao local de trabalho, outras com relação ao Asger e outras com relação à situação que ele está vivendo ali, né? Então, primeiro, eu acho que eu vou abordar assim, por partes, né? O Asger, aparentemente ele tá ali meio que cumprindo uma punição, né? Ele provavelmente foi afastado das ruas e aí no final a gente entende mais ou menos por que ele foi afastado. E aí nesse momento ele tá ali trabalhando no call center da polícia, né? Onde ele redireciona ali para outros locais enfim, para ter as devidas diligências para socorrer as pessoas, né? E aí, bem, no começo eu já achei ele assim, caraca, o cara é meio grosso, assim. Que cara sem tato, mano, pra estar num lugar desse, assim, tratando de emergência, né? Lidando com pessoas que estão desesperadas. Eu trazendo para nossa realidade, eu fico pensando ali, o pessoal do SAMU, por exemplo, ou da própria polícia, né? Porque tem um pessoal no call center deles lá, e fico imaginando como como você tem que ter um certo tato. É claro que, né? Vamos pensar, também eles recebem bastante trote, também tem umas ligações, tipo que nem aquela pessoa lá da bicicleta, né? Ralou o joelho. Ligações bem inúteis, né? Exatamente, aí o cara tem que dar uma filtrada, né? E talvez por isso ele acabe, não só por isso, né? Por conta dessas coisas que acontecem aí, dessas ligações que, enfim, acabam ocupando o espaço de ligações importantes, não só por isso, mas porque ele também tem um histórico ali de algum descontrole emocional, né? Alguma coisa assim. Então, ele já estava ali naquele call center obrigado, né? E aí ainda tem essas ligações que, enfim, enchem um saco, né? Digamos assim. Então, de cara eu já pensei, o cara
não tem tato para esse negócio, né, velho? Ele precisava ser um pouco mais humano ali. E, enfim, essa foi a impressão inicial, né? E aí quando vem a ligação do suposto sequestro, aí você vê que o cara não é feito só disso, né? Tem ele se importa, ele se envolve, e se envolve demais, na minha opinião, né? Tem uma coisa assim que é muito importante nesse tipo de trabalho, né? Que você não pode ser, por isso que eu falei do tato, né? Você não pode ser nem apático demais, né? Completamente distante, nem aí frio demais, mas ao mesmo tempo você também não pode ser envolvido demais, né? Com as histórias, o que acontece te tomam de uma forma que você não consegue nem pensar. Bom, Brunão, eu vou passar a bola para você, porque senão eu vou falar um monte aqui só sobre essas impressões iniciais. O que você achou aí disso que eu já comentei? Primeiro de tudo, acho que o filme ele nos traz um ambiente que a gente tem noção, mas a gente não sabe como é de verdade, que é esse trabalho de receber ligações, né? Uhum. Então, o normal da gente é ter muito preconceito com essas pessoas, né? Então, porque quase ninguém lida bem quando você recebe ligações de call center, né? Porque ninguém pensa que é um trabalho, sabe? Uhum. Então, é o trabalho da pessoa ligar e receber ligações, né? Então, eu acho que, como eu já trabalhei com isso, né? Então, acho que no geral as pessoas poderiam ter um pouco mais empatia com esse serviço. Entendi. Você está fazendo um paralelo com outro tipo de call center, né? Que é aqueles de telefonia, por exemplo, que você vai atrás oferecer um serviço. Tem uma diferença entre o que a gente viu no filme e isso que você está falando. Tem uma diferença, mas, por exemplo, igual você falou, né, que ele não tinha muito tato, porque é realmente extremamente estressante você ficar o dia inteiro ali recebendo ligações. Então, a gente recebe uma, né, e já recebe com raiva, e então, porque tem o receptivo e o ativo, né, o que faz e o que atende, mas vale para os dois. Sim. No caso do Asger ali, você vê que, apesar de ser um trabalho chato e estressante, você vê que a maior parte do estresse deles não é por causa do trabalho em si, né? Aparentemente não. Você vê que ele não tá ali, ele tá ali não porque ele quer, né? Por causa dessa punição, mas o motivo da punição, né? Que faz ele ter aquele destempero ali. Você vê que ele tem um problema de ser meio pavio curto. Né? Então, com certeza, o que levou ele a estar ali é relacionado com isso, né? Mas é igual você falou, você vê que ele realmente se importa quando a situação exige, né? Sim. E eu sei que você comentou aí, né, que a pessoa não pode se envolver demais. No caso dele, talvez se ele não tivesse se envolvido demais, o resultado final teria sido diferente, né? Bom, é verdade, né? Se a gente for por esse ponto aí, o fato dele ter insistido fez com que no final das contas ali o desfecho não fosse o pior, mas não é necessariamente completamente, não sei, verdade assim, dizer isso, né? Que se ele não tivesse se implicado ali, a gente não sabe. Mas tem uma outra coisa que é o provável, né? Pelo que a gente viu na história. Mas uma outra coisa que acontece também é que o fato dele estar envolvido demais faz com que a coisa dê uma piorada. Quando ela vai e... Aí bem, né? Vai e segue o que ele tá falando, porque ele tá supondo que é um sequestro. E aí ele fala pra ela dar uma tijolada na cabeça do Michael, né? Do Mikkel. E você vê, ele analisou a situação de forma equivocada. A gente vai chegar nesses pontos também, assim, de analisar situações com poucas informações, né? Mas assim, só pra gente não se perder aqui, como são vários pontos,
sobre essa questão do call center, né? É claro, a gente sempre fica estressado, né? Chateado, com raiva, pô, porque o pessoal abusa às vezes, né? Teve uma época que eu cheguei a receber aí umas 20 ligações, velho, em um dia só. Até que chega um momento que você estressa. É claro, a gente geralmente não lembra que quem tá lá do outro lado tá só fazendo o serviço dela e que ela não merece a sua ira, né? Ela não merece a sua raiva, né? Tanto é que dessa vez eu até cheguei a me descontrolar assim. Eu falei, ó, eu sei que a culpa não é sua, que é o seu trabalho, mas vocês estão me tirando do sério, né? Eu ainda tentei dar uma ajeitada ali, mas isso é importante, né? A gente se colocar no lugar desse pessoal, assim. Então, geralmente, como que eu tenho agido agora, nos últimos tempos, né? Eu recebo uma ligação, ou eu já desligo quando eu vejo ali o número antes de atender, né? Ou quando eu atendo, eu só espero eles darem um espaço, porque geralmente eles nem respiram, né? Os bichos falam de uma vez, você não consegue nem entrar para falar, ó, não tô interessado não. E aí tento agir com educação, tendo isso em mente, né? De que é o trabalho deles e que eles não estão ali para me importunar, né? Então é um trabalho estressante, né? Trazendo agora pro Asger. Ele provavelmente não estava ali há muito tempo, né? Ele deveria estar ali há algum tempo, mas mesmo assim, um trabalho que pode ser chato, né? Como a gente falou, às vezes muitas coisas que nem necessitam da atenção do policial que está ali, mas em alguns momentos necessita da atenção total, né? Mas enfim, esse é o contexto do trabalho do Asger ali, que é um trabalho temporário, aparentemente, né? Mas ainda focando nele, né? E não no ambiente de trabalho. O Asger, ele mata alguém, né? Provavelmente um criminoso, alguém que fez alguma coisa muito errada, que é o que ele diz, e ele fala que matou porque ele podia. E aí isso me faz pensar, Brunão, no nosso contexto atual, né? Esse clamor pelas armas, liberem as armas, né? É uma coisa assim que eu sempre penso, cara. Uma arma na mão é poder, né? A gente vem falando isso em várias lives, né, que a gente faz aqui, sobre como o poder tem uma capacidade de corromper a gente, né? E eu faço esse paralelo com essa fala do Asger, né? De que ele matou aquela pessoa porque ele podia. Tudo bem, a gente vê um bocado de injustiça por aí e às vezes dá aquela vontade mesmo de fazer a justiça com as próprias mãos, né? Hoje eu vi uma notícia falando de um cara, sei lá, nem era uma notícia, alguma coisa no Facebook, ele uma imagem comparando, né? Sorveteiro é preso e o cara que estava com mais de 100 quilos de droga foi solto. Assim, não foi nem considerado, não teve nem indícios, assim, de acordo com o Gilmar Mendes, né, de que ele necessitaria estar preso. Então, assim, a gente tem uma total inversão, assim, de valores, né, e uma ineficácia muito grande das coisas. E aí não é à toa, acabam surgindo esses personagens, essas pessoas que não aguentam mais e vão lá e fazem alguma coisa com as próprias mãos. Eu acho que tem a ver, assim, sabe? Com o contexto que quem escreveu aí, roteirista, né? Colocou para a história do Asger ali. Tem a ver com algo assim, porque você vê que ele se implica na história da Iben, né? E ele poderia ter ido embora, poderia ter passado para alguém. Tanto é que em vários momentos outros policiais ficam falando, não é o seu trabalho, não é o seu trabalho. Ele estava se metendo demais, né? Por conta dessa forma dele de se relacionar com as coisas, né? O cara meio intenso assim. E aí esse é o problema do se envolver demais, né? Você vê que ele é tomado pela situação. Ele começa o filme calmo, mas de repente o cara fica full crazy, né?
quebra as paradas lá, dessas coisas que eu falei aí. O que você pensa? Trazendo para nossa realidade é muito difícil porque a gente vive no país da impunidade, né? Então, igual você falou, tem gente que por nada é preso e tem gente que por muito tá aí. Pois é. Então, eu acho que a nossa população, de uma forma geral, é até bem tranquila em relação em fazer justiça com as próprias mãos. E o porte de arma também é um assunto muito complicado, porque, né, tem aquele ditado que você com uma arma na mão é um bicho feroz, né? Então, você está ali realmente com muito poder, né? Mas eu também creio que em muitas situações que uma pessoa de bem tivesse armada, poderia se evitar muitas tragédias, né? Então, assim, não dá para generalizar o porte de armas, porque Sim. existem muitas e muitas e muitas situações em que, se o cidadão tivesse armado, né, coisas, vamos dizer assim, boas poderiam ter sido feitas, como também muita coisa ruim poderá ser feita. Então, porque o ser humano, de uma forma geral, ele não é preparado para lidar com muito poder, né? Você vê que, na grande maioria dos casos, ele se corrompe, né? Tanto que, na situação do Asger, você vê que ele não é uma pessoa ruim, Uhum. mas como ele é tomado pela situação, então eu penso que essa pessoa que ele matou fez algo muito ruim. E aí, né, naquele momento de indignação, ele acabou matando a pessoa sem pensar, né? Sim. Então é muito difícil você se controlar, né? Você imagina a quantidade de coisa que um policial tem que lidar, né? Então eu acho Sim. que é uma profissão que você tem que estar com a sua saúde emocional ali boa o tempo Uhum. inteiro, Aham. né? O que é Concordo. muito complicado, né? Tanto Concordo. que um amigo dele pergunta: olha, você quer ver outro psicólogo? Né? Então você já vê que ele está se consultando. Uhum. Então é complicado demais. Então por isso que eu falo que o filme faz isso muito bem, né? Te colocar no lugar dele, né? Sim, claro, essa questão das armas é muito polêmica, assim, e eu concordo com você que não dá para generalizar de forma nenhuma, né? É claro que em algumas situações, talvez, tragédias poderiam ter sido evitadas com a legítima defesa ali, né? Mas ao mesmo tempo tem isso, assim, que no momento onde você está descontrolado, cara, se você não tem algo como isso, né? Como uma arma ao seu alcance, tragédias são evitadas também. Entendeu? Sim. Então é isso que eu fico pensando ali. O cara era policial, ele estava diante de uma situação provavelmente estressante, né? Uma situação tensa, e ele podia, porque ele estava meio que amparado por ser policial e tal, e aí usou do artifício ali da legítima defesa, né? Para justificar justiças com as próprias mãos. Essa coisa assim de fazer justiça com as próprias mãos, às vezes parece na nossa mente que é isso aí mesmo, tem que ser assim, sabe? Mas no final das contas, para mim sempre parece, no final, que você meio que se iguala com quem tá cometendo, enfim, as coisas ruins, sabe? Que é aquela coisa assim, pagar o mal com o mal e não pagar o mal com o bem. É claro que é super difícil, não tô nem dizendo que não é difícil, sei lá. Esses dias eu vi que acho que era deputado ou vereador, alguma coisa assim, um japonês aí, que ele teve o filho dele sequestrado e assassinado nos anos 90, né? Alguma coisa outra, o nome do filho dele. E o filho dele só tinha 8 anos, velho. E esse cara já era um empresário, parece, e tinha bastante dinheiro. E o sequestro foi. Sequestro. O sequestro foi pensando em angariar dinheiro ali desse empresário. Só que a criança reconheceu um dos sequestradores, que era um segurança que trabalhava para eles.
E aí, diante disso, o sequestrador foi lá e falou, bom, me reconheceu, já era, não tem como, foi lá e matou a criança. E olha só, velho, a mãe dessa criança e aparentemente o pai também, esse que faleceu há pouco tempo de câncer, eles perdoaram os sequestradores, velho. Eu fico pensando assim, numa situação tão tensa como essa, tão difícil, você conseguir perdoar alguém, porque assim, se você matasse eles, véio, é aquele negócio que a gente vê nos filmes e nas histórias de modo geral, né? A vingança, no final das contas, não compensa, assim, porque ela não traz a pessoa de volta e nem te traz uma satisfação que te preenche completamente, né? Então, na verdade, o papel do perdão aqui, eu fico pensando que ele é libertador, né? Porque você tira ali algo que está te levando para o fundo do mar, né? Quase uma âncora que está presa na sua perna, e você consegue liberar isso, sabe? Você consegue liberar. Eu penso um pouco diferente, porque eu vejo assim, porque eu não faço mal às pessoas, né? Um bandido fez e vai continuar a fazer. Certo. Então, se eu tiver entre a minha vida dele, eu acho que a matemática é simples, né? Porque se um cara desse morre, muita coisa não vai ser feita mais, entendeu? Eu acho que tem pessoas que, se continuarem vivas, elas representam muita ameaça para muitas pessoas, né? Então, assim, eu não vou entrar em questão da vingança, porque a vingança realmente, eu acho que ela dá um certo prazer ali no momento, mas daqui a pouco o vazio volta, né? Mas você vê no Brasil mesmo, todos os dias, cara, as pessoas, a maioria delas não se consertam, sabe? Nem querem, sabe? Então, eu acho que no nosso contexto, sabe, se a gente não se defender, a gente vai viver sendo vítima, sabe? Então, eu vejo por esse lado. E acho que é muito raro, né? Eu acho que é um feito grandioso você perdoar, né? Igual esses pais perdoaram. Acho que, né, são pouquíssimas pessoas que conseguem. Mas eu também não acho que, sim, que pessoas que representam ameaça para outras, assim, tem que ter um tratamento igualitário, não. Porque você vê que aqui, né, a gente vê o país da impunidade, mostra muito bem esse cenário, né? Bom, eu só acho perigoso, sim, uma coisa em específico. Mas antes de falar sobre ela, é claro que numa situação, há situações e situações, numa situação onde você está lá, ou é sua vida, ou é a vida do bandido, ou é a vida dos seus familiares, é diferente, velho. É uma situação que, como você falou, a matemática é simples, né? Mas se você não tivesse numa situação assim, aí dá para você pensar e agir diferente. O que acontece que eu fico pensando é que, pô, a gente erra e muita gente erra mesmo. Muita gente não se conserta, mas, velho, tem gente que se conserta. E aí? Como é que você vai saber quem é que se conserta e quem é que não se conserta? Não tem como saber. Se for assim, a gente vai dizimar a raça humana, grande parte. Vai morrer sem ter chance de se consertar lá na frente, entendeu? Às vezes é coisa que vai levar um ano, 10 anos, 20 anos, a gente nunca sabe. E tem gente que de fato nunca vai se consertar, vai continuar sendo mal, vai continuar fazendo coisas ruins. Isso aí tem também. Só que a gente não tem como avaliar, a gente não tem todas as ferramentas, as informações, e aí isso é outra coisa que a gente vê no filme, sabe? Como poucas informações faz a gente tomar certas decisões, né? E, por exemplo, é uma característica desse trabalho, né? O cara tem poucas informações, e era o caso do Wesley ali, e ele precisava decidir rapidamente, porque tinha uma vida em jogo, né? Aparentemente tinha uma vida em jogo. Então ele não sabia, tanto é que ele interpreta as situações de forma equivocada. Por quê? Porque ele tem poucas informações para interpretar mais acertadamente, né?
Então é a mesma coisa nesse outro contexto, sim. A gente não tem todas as informações para dizer se fulano ou ciclano vai se recuperar ou não. E digo mais, velho, no nosso país, assim, não é defendendo bandido não, de forma nenhuma, sabe? Eu fico pensando assim, no caso dos pais lá japoneses que tiveram um filho assassinado, beleza, eles perdoaram, mas ainda os bandidos têm que responder pelos seus atos, né? Arcar com as consequências. E eu acho que é por aí, sabe? Há um tempo atrás, tinha visto, não sei se era lá na Noruega, que é os países nórdicos ali, que são os primeiros, né, do mundo em índice de desenvolvimento humano. Lá as prisões, velho, nossa, é completamente o oposto, sabe? A prisão lá de fato tem o papel de ressocializar. Não é o caso aqui, velho. Aqui não é nem de longe, sabe? Dentro das prisões, os grandes bandidos ainda têm acesso às coisas. Os prisioneiros eles são agredidos pelos agentes. É uma coisa assim que aí, mais uma vez, vai para o justiça com as próprias mãos. Velho, não adianta você bater no cara. Não adianta fazer isso, sabe? O que, na minha opinião, tinha que ser feito é você tentar de fato ressocializar. E alguns não vão. E esses daí, cara, não tem como. Estão perdidos mesmo. Mas alguns vão, sabe? Se você tiver um aparato que apoie isso. E não é o caso do nosso país, de forma nenhuma, né? As prisões não estão lá para ressocializar as pessoas. Na verdade, o que a gente até brinca, né, que o cara vai lá fazer graduação, né? É cadeado 1, cadeado 2, né? Assalto à mão armada. Enfim, é muito mais isso. Então você vê assim, é um contexto tão complexo que ele se retroalimenta, sabe? E que faz com que a situação seja pior, né? E não melhor. Por isso que dá para ver esse contraste assim com esses outros países que têm um índice de desenvolvimento humano bem anos-luz à frente do nosso, e como que eles tratam a situação. Tanto é que você vai ver, Brunão, que às vezes os caras, eu acho que você já deve ter ouvido falar isso, às vezes eles alugam as prisões. Por quê? Porque elas estão vazias, velho. Quer dizer que não tem crime lá? Quer dizer, claro que tem. Né? Se a gente for lembrar da Nova Zelândia, o atentado que aconteceu lá, claro que tem, né? Acho que é Christchurch, um negócio assim, o nome da cidade, né? É claro que tem isso, mas, velho, eles investem em educação, eles investem em um sistema prisional que tá lá para reeducar, a pessoa vai pagar pelos atos, né, e delitos que ela fez, mas está lá para reeducar também, reinserir, velho. Isso é super importante. Reinserir na sociedade. É claro que, pô, é super difícil, né? O cara fala que já foi preso, que você vai reinserir ele? Não vai. Você vai deixar ele mais à margem ainda. Então, você vê como isso acaba fechando as portas para esse tipo de pessoa também, e como essa situação é uma situação super complexa e não dá para você dizer, haja de tal forma que vai dar tudo certo. Não, é um negócio super complexo. É muito difícil, né? Mas é igual, uma coisa é você ir num país onde a cultura é totalmente diferente, né? Então, acho que nesses países nórdicos, né, a cultura forma as pessoas de um jeito, né, que a sociedade se desenvolve dessa forma. Pouco crime, por quê? Porque desde sempre teve investimento em educação, Sim. em saúde e Sim. tudo mais. Então, acaba formando pessoas, né, que muito dificilmente vão recorrer ao crime. Torna o crime menos atraente, né, velho? Tipo assim, não é uma opção para as pessoas, porque elas têm várias outras opções de viver bem, né? Só que aí quando você vem, né, para o nosso Brasil aqui, você vê que a nossa própria cultura, ela forma pessoas corruptas, pessoas más, sabe? Por quê? Porque não tem educação, né? É o tal do jeitinho brasileiro, né? Então, Horríveis. olha a
triste que brasileiro tem, que é se dar bem em cima dos outros. Então, hoje, aqui para uma pessoa é muito mais fácil ele assaltar do que trabalhar. Então, aqui a nossa cultura é uma cultura de fracasso, uma cultura de alienação, né? Porque você vê que está um caos no nosso país e o que é importante para a maioria das pessoas? BBB e futebol, né? Só que a realidade sempre está batendo ali na porta, né? E aí você vê que o crime é o que impera. É igual você falou, é muito complexo, né? Porque não dá para generalizar, né? Então você tem que analisar o contexto social ali de cada país, das pessoas. Então, né, no nosso caso aqui do Brasil, você vê que a criminalidade é uma coisa muito palpável, né? Até porque, igual eu tô falando, você tá no país da impunidade, sabe? Você faz besteira, não acontece nada. Então, isso até incentiva, né? Que aí é onde a gente vai para o lado das leis, né? Que aqui a lei não funciona. Né? Não sei se você sabe que o Brasil é o primeiro país, é o top 1 do mundo que mais teve alterações na sua Constituição. Né? Então você vê que, sabe, pois é, o Brasil é o país que tem mais alterações na sua Constituição. Né? Então você vê como, de fato, até o que deveria nos reger, sabe, é bagunçado. Então é triste, né, nesse lado, sabe? Sim, cara. Eu sei que a gente tá só tangenciando algumas coisas do filme, né, que o filme trouxe, mas que, enfim, a gente foi levado a esse assunto. Foi engraçado, velho. A primeira vez que eu li a Constituição, eu dei risada, mano. Eu dei risada, sabe por quê? Porque onde é que isso aqui tá acontecendo, sabe? Onde é que isso não que se tá... aplica, né? onde é que isso tá escrito aqui? Onde é que tá acontecendo? Me fala que eu quero ver. Porque é tipo isso, velho. Tem muitas coisas assim no papel, muito bem feito. O próprio SUS, ele é elogiado lá fora, mas você vê que no final das contas, velho, é capenga, sabe? Em muitos lugares, né? Em hospitais, postos, tem lugar que falta alguma unidade de saúde lá. Então, assim, é bonito no papel, mas no final das contas, o que adianta, né? Se é a aplicação que é muito mais importante. Mas, enfim, voltando pro nosso filminho aqui, uma das coisas que eu comecei dizendo era isso, de analisar a situação com pouquíssimas informações, né? E ter que agir rápido. E aí o outro ponto que entra aí, que vai nublar, né, a visão do cara ali, é a própria emoção. E aí o Asger, ele não só ele tem poucas informações para decidir, como ele também já tem uma questão emocional assim de se envolver demais e, enfim, um desequilíbrio. E aí você vê que o cara, por conta disso, velho, se você tá muito emocionado, não decida coisas importantes, sabe? Deixe para depois, pense melhor, né? Então, geralmente, quando a gente toma uma decisão nesse estado, e a gente faz isso, mesmo tentando se controlar, a gente mete os pés pelas mãos, né? E aí, se a gente for ver, o Asger, ele tem uma hora que ele fala pro cara, né? Ele liga pro Mikkel e fala assim, você deveria ser executado, o bicho... Pra mim, ele extrapolou da abordagem policial de uma negociação de um suposto sequestro, né? Pô, vai que ele deixa o cara lá puto e o cara vai e mata a mulher, entendeu? Eu fiquei pensando nisso na hora, eu falei, caraca, meu irmão, faz assim não, vai devagar, tá ligado? Nesse momento ali, teoricamente, ele teria jogado fora qualquer chance de salvar, né? Exatamente. Aí, nessa situação, eu não culparia ele, porque se você for pegar tintim por tintim, ela liga, aparentemente, realmente ela foi sequestrada, porque no fundo você escuta a voz do Mikkel, né? Só que o que confirma tudo? Quando ele liga para Matilde. E aí tem um momento que a Tilde fala assim, olha, papai veio aqui, ele brigou com a mamãe,
puxou ela pelos cabelos e eles Sim, pô. saíram. Então, O contexto ele é muito ambíguo, né? Eu também então concordo com assim, você. Ele tinha que decidir rápido e não tinha como ele decidir diferente, provavelmente, né? acho que ninguém no lugar dele teria feito diferente, Todo né? mundo que Porque, estava igual, assistindo o filme pensou que era sequestro, pô. pois é. Então, imagina você no lugar dele. Você ligou para uma criança de 6 anos. Então, primeiro você já está impactado ali, super, hiper, mega preocupado com a vida da mulher, né? Uhum. Aí você liga para a filha da mulher e a filha fala aquilo: olha, o meu pai veio aqui, bateu na minha mãe, pegou a faca e ele saiu puxando ela pela cabeça, E né? depois lá na frente ele descobre que a criança foi morta, né? E aí, pois é, e ele fica ali, cara, eu tenho que salvar a vida dessa mulher, né? Então, o que você falou tem sentido sim, que quando a gente, na maioria das vezes, tomar decisões baseadas na emoção não é legal, né? O caso do Asger é compreensível, né? Uhum. Mas talvez se ele tivesse pesquisado um pouco mais, o que eu pensei muito foi o seguinte, que ele podia ter saído, sabe? Ele mesmo ir ter ido na casa das crianças. Eu sei que o emprego dele estava ali muito envolvido nisso, né? Talvez se ele fizesse isso, ele poderia ter demitido, não sei como é que funciona, mas eu acho que, é lógico que é o filme, mas ele ficou muito preso ao cargo dele no momento, né? Tanto que, às vezes, o filme nos leva a crer que outras pessoas ali, parceiros deles, estavam até com descaso, sabe? Aquela mulher que ele liga, aí a mulher Uhum. paga o salário para ele, olha, faz seu trabalho aí e eu faço o meu, né? E tem outro ponto muito importante que o cara que está do lado dele pergunta, o que está acontecendo? Aí ele fala nada, sabe? Exatamente, Então, velho. essa para mim foi a pior decisão dele, né? Porque talvez se ele envolvesse mais pessoas também, o Uhum. resultado poderia, eu acho que não teria sido diferente, porque aí bem, acho que desde o começo já tinha matado a Sim, sim, criança, não né? seria isso. Então, mas talvez poderiam ter achado eles mais rápido e tudo, né? Então, Uhum. o problema dele realmente é se envolver demais, né? Acho que não sei se ele pegou a intenção dele era, olha, eu tem que ser eu que vou fazer esse salvamento e tal, mas sim, no lugar dele eu acho que eu teria feito a mesma coisa, né? Pelos fragmentos de informação que ele tinha ali. Sim, sim, com um pouco que ele tinha ali, não tinha como reagir diferente. Eu só acho que ele extrapola quando ele fala aquele monte de coisa pro cara, né? Eu acho que ele Sim, ali demonstra o quanto ele estava envolvido demais com a situação, sabe? É, parece aquele tipo de coisa assim, eu não aguento mais pessoas que fazem coisas erradas e saem impunes, sabe? A gente tem que executar todo mundo, que é aquela coisa que a gente já discutiu antes, né? Parece que isso tá ali na cabeça dele e aí diante de uma situação dessa de novo, ao invés de agir com técnica de negociador, digamos assim, ele acaba sendo tomado pela a emoção do momento e a própria história, né, o que está acontecendo com ele também, isso influencia a forma como ele reage nessa situação e para mim ele meteu os pés pelas mãos, ele correu o risco ali que se fosse um sequestro, né, correu o risco de perder a vítima só por ter deixado o cara irritado, tá ligado? e tem um detalhe importante também, que ele já está emocionalmente perturbado, né? Você vê que além da situação que ele foi tirado das ruas, né? A mulher dele aparentemente foi embora, né? Que Exatamente. tem um momento ali que o cara, ó, vai para casa e fala com sua mulher e tal e desliga, né? Só que depois que desliga ele fala, ó, a mulher foi embora. Então, Pra mim ele não né? tava nem apto, se eu fosse o psicólogo dele ali naquela situação, eu não ia recomendar de forma nenhuma que ele voltasse pro serviço, ele não tava apto, no sentido assim, de saúde mental mesmo, emocionalmente, para voltar pro serviço, né? Tinha essa questão dele ter matado uma pessoa, tá mentindo, né, ali no tribunal ou para
própria polícia, né? Aí a mulher sai de casa, você vê que ele ainda mantém a aliança, o que provavelmente quer dizer que ele não tá muito de acordo com isso, né? Que tá acontecendo. E Porque foi bem recente também, né? se ele não tivesse nem ele, tinha arrancado essa aliança e jogado fora, por exemplo, né? E, enfim, num trabalho que é o que a gente chama de trabalho insalubre, né? Que é aquele trabalho que é super difícil, carregado. O meu trabalho ele é considerado um trabalho insalubre ali no CAPS, né? Lidando com saúde mental, com adoecimento grave. E por conta disso a gente tem até que tirar férias de 6 em 6 meses por conta do trabalho, por conta dele ser insalubre, né? Insalubre é isso, assim, um ambiente carregado, um ambiente difícil, a gente lida com demandas difíceis, e não era diferente ali na história do Wesker, né? Aquele trabalho de call center, imagine, velho, tu tá do outro lado, eu fiquei pensando nisso, assim, uma angústia do cão, sem saber o que tá acontecendo, você só esperar a ligação, porque a partir do momento que você é a outra ponta, né? Que é com você que falaram, você se sente responsável. E aí não tem como. Você quer dar alguma resolução para isso. E não é diferente ali, né? Já pensou? Ligaram para você e de repente você não fez tudo o que podia e a pessoa do outro lado morreu? Não, você vê que quantas pessoas que caem nesse golpe. Tipo, a pessoa liga, tô aqui com um parente seu, amigo, pai, mãe. Então faz uma transferência aí, né? E as pessoas já desesperam e acabam fazendo, né? E igual você falou, e olha que a gente está falando de uma ligação que o Wesker recebeu. Imagina ficar 8 horas recebendo, né, ligação, porque com certeza ele deve receber ali várias ligações, né? Sim. Muitas inúteis, mas muitas sérias também, né? Então você acaba tendo que se envolver com várias situações bem complicadas, cabulosas, assim, né? Eu fico pensando, por exemplo, no SAMU, né? Que aqui às vezes carece de ambulância, velho. Ou às vezes o usuário tenta ligar para o SAMU e o SAMU não vai. Ou o cara que tá lá no SAMU não consegue enviar porque não tem uma ambulância. A gente tá no filme, né? Não era esse o caso para todo lugar que ele ligava, para toda central lá da polícia que ele ligava, ele conseguia ter alguma resposta, né? Uma ação até rápida se a gente for comparar com o nosso contexto, né? Que às vezes, uma coisa que precisa ser resolvida, sei lá, tem que chegar em 20 minutos e socorrer logo. É o tempo máximo, às vezes leva mais de 1 hora, né? Enfim. Mas ali não era essa situação. Então eu fico pensando, e se fosse? Né? E se ele não pudesse dar esse auxílio? Sendo que ele é E a ponte. Exatamente. Né? Ele é o lugar que... O órgão, a instituição que está ali para te amparar nessas situações, né? E quando isso não é possível, sabe? Não é a situação do filme, mas eu fiquei imaginando a tamanha angústia que é da pessoa que está do outro lado, né? Ali tentando oferecer um serviço e tentando socorrer as pessoas, acudir as pessoas e não conseguir. E pessoas morrerem por isso, né? Sentimento de impotência, né? Com certeza, velho. É um dos motivos que leva ele a destruir a sala ali, né? Ele comete alguns erros, né? Como eu falei, ele é envolvido demais, ele mete os pés pelas mãos e, velho, depois que ele percebe que tomou uma decisão, claro, ali não tem culpa na minha opinião, tomou uma decisão, eu não sei se foi depois disso, eu acho que foi antes, na verdade, agora nem lembro, mas, enfim, eu vou falar como se fosse, tomou uma decisão depois de saber que ele tinha se equivocado, que o Michael não era o sequestrador, né? E estava levando a Iben pro instituto psiquiátrico, né? Na hora você vê, caraca, que merda que eu fiz, velho. E aí fica essa tensão, né? Por minha culpa, a Iben toma uma decisão porque eu interpretei mal. E aí agora ela que está à mercê dela mesma, né? Porque ela podia ter
feito qualquer coisa contra ela, né? E aí eu acho que a gente vai para essa última etapa, né, desse filme, que é a Iben. A gente falou sobre o Wesker e a gente falou sobre o contexto de trabalho, né? Agora, a Iben. Eu fiquei pensando assim, com relação a ela, que é até engraçado, né, velho? Não foi de propósito, mas umas semanas atrás, se eu não me engano, uma semana que intervala aí entre esse Cine Brain e o anterior, teve um caso aqui na nossa cidade, né, de uma pessoa que entrou em surto, né, essa pessoa tinha esquizofrenia, entrou em surto e aí os pais moravam em outra cidade, vieram para cá e passaram a noite com essa pessoa. Essa pessoa de noite, ainda em surto, pegou a faca e matou o pai e a mãe e tentou matar a irmã, mas não conseguiu. E aí eu fiquei pensando, né, no paralelo com o que a gente assistiu aqui no filme, que uma pessoa, quando ela entra num surto psicótico ali, velho, ela não sabe o que ela tá fazendo. A realidade para ela ali é outra realidade, né? E pelo pouco que eu vi ali, né, daí bem falando, ela tem algum tipo de psicose. E você vê que a intenção, né? Que isso a gente vê tanto na Iben quanto no Wesker, que por mais que você tenha uma intenção boa, isso não garante de que o resultado vai ser o melhor, né? Às vezes você mete os pés pelas mãos. E no caso da Iben foi isso. Por conta do adoecimento, ela interpreta a situação de que o filho está sofrendo porque tem cobras na barriga e ela tenta resolver isso com as próprias mãos. Mas na verdade o que ela infelizmente acaba fazendo é tirando a vida do próprio filho. Mas não era a intenção dela, né? De forma nenhuma. Ela estava tentando ali aliviar uma dor. E aí eu fiquei pensando, caraca, quão complicado é essa situação desse tipo de adoecimento psíquico, sabe? E é sofrido para quem tem isso, né? Não é só sofrido para as pessoas que estão ao redor, mas para quem tem, por exemplo, se ela não tivesse essa crítica de conseguir avaliar que tinha feito algo ruim, porque no início ela não sabe muito bem, né? No início ali, no meio do filme, mas no final ela questiona o Wesker, né? E pergunta ali, Wesker, eu tirei a vida do meu filho, e aí, pô, deve ser difícil pra caramba dar esse tipo de notícia, mas ela acaba descobrindo, né, por ela mesma ali que ela fez isso. Momento de lucidez ali, né? Exatamente, assim, então é uma situação, velho, super complicada também. Eu fiquei pensando muito, assim, sobre esse fato real, né, que a gente presenciou aqui na nossa cidade e fazendo esse paralelo com o filme, né, que ela no final ali era certo, né, o filme fica enganando a gente. Eu achei, pô, já tinha até escrito aqui nas minhas anotações, né, pô, a dor das consequências, né, que seria ela ali ter pulado da passarela, do viaduto, não sei onde ela estava, num lugar assim, e ter tirado a própria vida, né? Mas no final das contas não foi isso que aconteceu, né? Ainda bem, eu achei que o filme deu aquela sensação assim de que aconteceu o pior, o Wesker, né? Você só tentou ajudar, mas fez merda e a culpa é sua, porque ele tinha uma parcela ali, né, de responsabilidade, não diria nem culpa, mas no final das contas deu tudo certo, assim. E você, Bruno, sobre essas coisas que eu falei, o que você pensa? Acho que tanto no caso de Águas Claras e no filme tem dois erros gravíssimos por parte de pessoas que teoricamente seriam responsáveis pelo tratamento de pessoas adoecidas mentalmente, né? Porque não sei, no filme não diz, mas provavelmente a Iben pode já ter no ficado... filme diz um pouco. Eu lembrei que o Michael falou que ele tentou buscar ajuda e não conseguiu, né? E por isso ele nem recorreu a eles, né? É parecido com a nossa situação também. Se já foi diagnosticado que a Iben tem problema mental, né? Como é que você deixa ela responsável por duas crianças? Né? Então eu acho que
é um erro gravíssimo. Eu acho que, né, ali no texto do filme pode ter sido intencional para criar a situação, mas em Águas Claras, eu não sei se você ficou sabendo que os pais assinaram um termo para tirar o filho da clínica, sabe? E levar ele para casa. Então, ao meu ver, né? Correram o risco, né? Exatamente. Então, a pessoa que fez, que liberou, né, totalmente errada, e os pais totalmente errados. Porque, assim, é lógico que é amor de pai, sabe? Mas os pais são leigos, né, Bruno? Nesse sentido, assim, se for pensar, é difícil, assim, velho, tu avaliar se tem risco ou se não tem, se ainda tá em surto ou se não tá. Então, mas isso é o motivo para você não tomar esse risco. Porque a Também mente acho. humana, ela é imprevisível, sabe? Então, eu compreendo o desejo dos pais de querer passar um momento com o filho, sabe? Mas eu acho que teriam que pensar na segurança do próprio filho, né, em primeiro lugar, e na deles. Então, querendo ou não, houveram erros, tanto da instituição como dos pais. E aí aconteceu o que aconteceu. No mesmo caso da Iben, né? Se no filme não explica, né, ela já tivesse sido diagnosticada, né, não teria que estar, né, com a custódia das crianças, né? E aí vem o outro ponto que eu queria falar. O Mikkel, né, por ser ex-presidiário, né, que aí Isso também, velho. toca no assunto que a gente falou mais no começo, as pessoas já julgaram ele pelo esse status que ele tinha, né? Então, foi por isso que ele falou que, olha, eu tentei falar com Deltrano, Cicrano e não consegui. Por quê? Porque as pessoas viram foi um ex-presidiário. Então, ele tinha consciência já que aí bem não era normal, né? Talvez ele pudesse ter alertado outras pessoas, mas como ninguém ligou para ele pelo fato de ser ex-presidiário, né? Então, ele acabou tendo que fazer as coisas por eles mesmos, né? Então, essa parte nos mostra que às vezes julgar o livro pela capa é bem trágico, né? Eu acho que o filme, o resumão do filme é isso, assim, sabe? Uma situação tensa, mas que o filme a todo momento faz a gente analisar com as informações que a gente tem e praticamente a resposta tá ali na nossa cara, né? De que é um sequestro, porque o cara é ex-presidiário e pelas informações que a filha fala, ele tá agredindo. O filme nos induz a isso, né? A esse tipo de interpretação, mas é assim também na vida, né? Lá fora, assim, aqui fora, né? Na verdade, que a gente tem poucas informações e às vezes a gente age com os pré-conceitos, né? E isso implica aí no caso do Mikkel, né? Por que ele não tinha voz, digamos assim? Por que ele não era ouvido pelas instituições? Talvez por isso. Por que o Wesker já tira essa conclusão dele, né? Porque, enfim, tem algumas informações, mas tem essa também, que faz com que o Wesker pense que ele está só reincidindo, ele já tinha sido preso, né? Até por agressão e tal. Então, tem tudo isso, né? Só que uma coisa assim que é fácil, que nem essa questão aí de Águas Claras, é analisar depois, né? Depois que acontecem as coisas, fica mais fácil analisar e dizer, quem deveria ter feito de um jeito ou de outro, né? A gente não sabe como que esse rapaz estava lá no dia que ele estava internado. Eu nem sei direito essa parte da história. A gente não sabe por que decidiram assim. Tudo bem, os pais assinaram um termo, então provavelmente os profissionais que estavam lá devem ter alertado, e aí, claro, alertou. Ou não, né? Não, alertou e os pais levaram mesmo assim. Vocês vão levar, mas é por sua conta e em risco. Então assina um termo aqui de que vocês estão levando, entendeu? Porque senão não faz muito sentido assinar um termo, na minha opinião, se eles não tivessem sido alertados, sabe? Então, sim, mas os pais, talvez por uma história pregressa, né?
decidiram que era só mais uma das crises e tava de boa. Só que a gente nunca sabe, né? Qual é o risco envolvido. Brunão, considerações finais aí. Você vê que é um filme que traz muitos debates, Sim. muitas reflexões, né? É um filme que mostra que generalizar, né, é algo que não é muito recomendado, né? Porque você vê que o Asger tomou uma decisão baseada no geral, né? E não deu certo. E não só ele, mas você vê que talvez, né? Acho que a gente tem que. Eu acho que o filme ele nos traz muito essa questão do ponderamento, sabe? Então, ele matou um cara, né? Talvez por generalizar, né? Pelo fato de ser policial, tá ali convivendo com o crime todo dia. Então, um bandido é só mais um bandido, acaba matando, né? Então, o cara é um agressor, então já foi acusado de agressão, então automaticamente ele é o sequestrador, né? E o cara é um ex-presidiário, não preciso ajudar, né? Você vê que são 3 situações que foram feitas coisas na base da generalização e deu tudo errado, né? Sim, e é por conta disso, velho, que pessoas inocentes perdem a vida, pessoas inocentes vão presas, né? Quantos casos tem aí, a gente ouve, aqui nem tanto, né? Mas, sei lá, no Rio, por exemplo, São Paulo, talvez, o cara tá na moto e aí ele tem, assim, pinta de bandido e a abordagem policial era totalmente desproporcional com a situação e pessoas acabam morrendo, né? E é por conta disso, você vê o tanto que é importante essa questão da gente interpretar situações. É por conta de uma interpretação com as informações que a pessoa tinha e da história de vida dela, das coisas que ela vem vendo, né? E aí ela vai e toma uma decisão ali. É claro, mais uma vez, é parecido com a situação do Asger, né? Você tem que tomar uma decisão rápido, você não sabe, até sua vida está em jogo ali, e se for um bandido? Você não sabe, né? Então é difícil que a gente que está de fora falar qualquer coisa ali. Mas é muito por isso, assim, essa interpretação ela é tão importante, velho, que ela pode ou salvar ou tirar vidas, né? E as minhas considerações finais são isso, assim, o filme, a gente não dá nenhum real pra ele, né? Mas foi um filme bom, assim, conciso, né? 1h20. E ao mesmo tempo trouxe pra gente várias coisas pra gente pensar. E eu tô satisfeito, assim, com a nossa reflexão de hoje, sabe? A partir desse filme. Pensando bastante coisa aí, conversando sobre muitos pontos interessantes. Bom, escolhi um filme bom. até que enfim, né, velho? Esse dedinho podre aí apontou pra alguma coisa. Vamos ver então da semana que vem, né? Dessa vez vou acertar também. Então é isso, Brunão. Cinefibrain 14 fica por aqui. E a gente volta na semana que vem com outro Cinefibrain. Então é isso aí, Brunão. Até mais, meu brother. Até mais, gente. Até mais.